Olá, bom dia! Está começando mais um programa Tudo Mais aqui na sua TV missionária, aqui na IPP TV. Hoje não é segunda-feira não, viu gente? Apesar de confundir por conta desse feriado, mas hoje é quinta-feira e eu convido você a chegar mais. Seja muito bem-vindo nessa programação. 1h15 ali de muita informação, de trocas. Gente, vai ser um dia muito especial, então fique aqui com a gente conectado, participe, interaja, me conte como é que tá o seu dia, me conte como tá a sua quinta-feira. Já voltou, tá de volta para a rotina ou ainda não? Já emendou esse feriado aí? Compartilhe com a gente. E agora eu começo com a nossa frase do dia, e a de hoje é do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ela fala o seguinte: a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio. Fica aí para a gente meditar nessa frase que diz tudo, né? Não precisa dizer nada, porque a igreja é isso, né, gente? O papel do evangelho é esse, é transformar a nossa vida, transformar o nosso coração para ser a semelhança, né? Ficar parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa meta, é isso, para isso que nós oramos, né? Pedimos para que Deus a cada dia, né, venha trabalhando em nós mudanças, né? E aí a palavra, o relacionamento, o convívio com a igreja, a interação com as atividades da igreja, tudo isso vem nos ajudando nesse processo. Então, eu convido você a pensar nesta frase e, claro, né, orar por ela, né, orar por essa mudança mesmo. E agora, a consultora de imagem, de imagem e estilo, né, a Vivi Cardinale, ela traz um tema muito legal para a gente. Ela fala sobre autoestima. E automaticamente a gente pensa que autoestima é beleza, é imagem, é moda, é bem-estar, mas será que esse é o verdadeiro significado da palavra mesmo? Será, né? Então eu convido você a prestar atenção agora, porque a explicação, gente, é muito boa. A gente tem ouvido muito mais falar dessa palavra, pelo menos eu tenho ouvido muito mais falar sobre a tal da autoestima. Mas eu preciso te contar uma coisa, ela não tem nada a ver com beleza ou feiura, ela tem a ver com essência e valores. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu preciso te convidar a assinar este canal. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas. Pode ser que você tenha se inscrito no canal algum dia, mas o YouTube tem desinscrito as pessoas. Acho que essa palavra nem existe, mas acho que você entendeu, né? Então dá uma conferida lá se você continua inscrita no canal ou se esse vídeo apareceu aleatoriamente para você, tá bom? Inclusive, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir sobre autoestima. E eu também preciso te avisar que eu estou diariamente no meu Instagram, então, @ViviCardinale, o link tá abaixo desse vídeo. Mas vamos lá. Fiz uma live lá no meu Instagram, inclusive, sobre autoestima. E eu recebi um monte de mensagem legal de pessoas agradecendo por ter entendido de uma vez por todas que a autoestima não tem a ver com beleza em si, mas sim com essência e valores. E o que eu quero dizer com isso? Você estar atuando de acordo com os seus valores, com a sua essência, faz com que a sua autoestima aumente. Ou seja, tem mais a ver com você estar fazendo o que você veio fazer aqui na Terra, a sua missão mesmo, do que com beleza, vaidade, estética e por aí vai. Não que a estética não seja importante, eu já fiz um vídeo aqui no canal, na verdade eu fiz também uma live e coloquei aqui, mas eu vou falar mais sobre isso. Hoje a gente tá falando sobre autoestima. Quando a gente também entra numa zona de comparação sem sentido, essa história de autoestima também é afetada. O que eu quero dizer com isso? A dica aqui é: se compare com algo comparável a você mesmo. Não fique achando que você vai conseguir dar conta de tudo nessa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu nasci para falar muito mais do que para escrever. Meu dom é muito mais da fala e ligar essa câmera aqui e falar com você do que pegar um computador e sair metralhando, escrevendo um monte de coisa poética. Eu tendo a escrever, inclusive, as coisas em pontos-chave e não em esmiuçar e detalhar tudo. Então, qual é o meu problema aqui? Para um vídeo do YouTube é muito legal. Liga a câmera aqui, eu consigo fazer um vídeo rapidinho. Mas para fazer aulas mais aprofundadas, eu preciso me dedicar mais. Ou seja, entendendo qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade, eu consigo contornar essa dificuldade. E o que não quer dizer que eu não precise pedir ajuda. O que eu quero te incentivar com essa fala dentro desse vídeo? Entenda o que você faz bem e entenda o que você não faz bem.
para contornar e não para se culpar e ficar tentando chegar em algo impossível. Isso também ajuda a minar a sua autoestima, porque você não está fazendo o que você faz de melhor. E só entendendo a si mesmo e fazendo o que você faz de melhor é que você vai conseguir chegar nessa tal autoestima ok. E aí a gente volta para a palavrinha mágica, comparação. Tem uma frase que eu falo desde, sei lá, gente, sério, eu não consigo lembrar quando eu comecei a falar essa frase, que é: a comparação gera desespero. Porém, essa frase só faz sentido, ou melhor, só faz sentido ela gerar desespero mesmo, se você colocar a comparação no lugar errado. Quando ela está no lugar errado? Quando você usa a comparação para se diminuir, aí sim ela te afeta. Mas quando você usa a comparação só para entender o que você faz bem, o que você faz mal, e no que você precisa de ajuda do outro, aí tá tudo bem. Até porque se comparar também te mostra o que você precisa fazer para conquistar algo que você deseja. Por exemplo, eu quero um estilo pessoal melhor. Vai valer a pena você ficar se comparando a pessoas que não têm o mesmo tipo físico que o seu, não têm a mesma condição financeira que você, não têm o mesmo estilo de vida que você? Não faz menor sentido. Então, quem tem que servir como base para você pensar, eu quero chegar nesse estilo, faz sentido eu me vestir dessa forma, é alguém com quem você realmente possa trilhar um caminho para chegar até aquela imagem que você deseja. Então, parem de se comparar da maneira errada. A comparação ela precisa ser usada como meta, como objetivo, não para oprimir a ideia que você tem na cabeça de ser melhor, tá? Esse é um dos maiores aniquiladores de autoestima que eu conheço. Bom, entendido isso, que a autoestima tem mais a ver com servir do que com beleza e tudo mais, eu não posso deixar esse vídeo acabar antes de falar que, sim, vale a pena se cuidar. Porque, para você alcançar os seus objetivos e entender que você pode ser uma pessoa melhor, vale a pena você usar a força que a beleza tem e a força que o autocuidado tem. Claro que dentro das suas possibilidades, porque também aí entra a comparação. Aí você vê aquela fulana podendo fazer aquele banho de banheira, você vê aquela outra passando 1 milhão de cremes, e aí sim, na sua cabeça é o tal do autocuidado. Não, né, gente? Por exemplo, eu não tenho como me comparar com uma pessoa que faz isso. Sabe por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que compra o creme e o creme vence. Porque eu não acho que isso é uma sessão de autocuidado comigo. Então, entenda o que é autocuidado pra você. Então, eu vou contar o que é pra mim, pra você ter uma base dessa história do tal do autocuidado, que também é outra coisa que entrou na moda. Pra mim eu tenho o meu horário certo de pilates 2 vezes por semana. Quando eu consigo, eu preciso dar um upgrade, quero me fazer um carinho a mais, eu tenho 3 aulas de pilates, certo? Eu gosto de ter uma rotina certinha, pra mim isso é autocuidado. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de acordar bem cedo e dormir num horário que não me atrapalhe, que é entre 10 e 11 da noite. Pra mim isso é autocuidado. Não é comprar 1 milhão de cremes e sei lá o quê. E, por incrível que pareça, pra mim, não ir ao salão de beleza tem a ver com autocuidado. Eu detesto o ambiente de salão, aquele barulhão, aquelas pessoas falando, é barulho de secador. Então não tem a ver com autocuidado, entende? Aí a gente começa a pensar que tem a ver com o óbvio, entendeu? Do se cuidar. E aí tem um outro ponto que eu também gosto de cuidar, que é a minha alimentação. Eu sou extremamente rigorosa. Eu tenho restrições alimentares, então levar em consideração o que eu posso e o que eu não posso comer e manter isso no eixo faz uma super diferença na minha vida. Então, sai dessa história que autocuidado é o óbvio, tá? É isso que eu queria falar nesse trecho desse vídeo. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua autoestima. Se cuide e tenha objetivos claros de servir ao próximo. Coloque o seu trabalho à disposição. Vou aproveitar e indicar aqui uma série do meu canal onde eu falo de compulsão por compras, e um dos vídeos eu conto sobre o livro Mentes Consumistas. E nesse livro tem uma parte que a Ana Beatriz fala de autoestima e tem tudo a ver a compulsão com a baixa autoestima e onde tudo isso pode te levar. Então é isso, gente. Aproveita e deixa um comentário pra mim se você sabia que a autoestima tinha mais a ver com servir, ser útil, do que com a tal da beleza e por aí vai, do óbvio, do que a gente acha que é autoestima. E também me conta se você é uma pessoa que já cuidou, já deu uma virada nisso na vida, que eu adoro ouvir as histórias de vocês, ler as histórias de vocês. Adoro textão, gente. Eu leio todos, tá? É isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Autoestima. Pode ir? Autoestima. Caraca, dá muito. Teve
Teve um dia que começou essa latição, era umas tipo 4h30 da manhã. Vai deitar, deita aí, deita aqui, deita aí, deita. Pra mim eu ter o meu olhar, eu ter o meu, pra mim, eu ter o meu horário, eu tenho o meu horário, certo? Bom, engasguei, tchau. Com um final divertido agora, né? Todo mundo gosta de um make-off ali, né? Quando põe um errinho. Mas fica essa reflexão pra gente pensar um pouquinho, né? O que é essa autoestima? O que a Bíblia fala sobre autoestima? Qual é o cuidado que a gente deve ter, né? O que a gente deve pensar? Mas eu não vou repetir tudo que ela falou, né? Mas agora eu vou falar algo que você ainda não ouviu hoje. Você vai ouvir falar do nosso parceiro Finger Morumbi. Você que está pensando em investir em imóveis planejados, esse é um momento, essa é a hora. Gente, não vão perder tempo não. Você que está aí há anos adiando, precisando de um móvel sob medida, para um espaço ali ideal, exclusivo, e não conseguiu encontrar, gente, para de sofrer. Entre em contato agora mesmo com a Finger Morumbi. Vamos conhecer um pouquinho da empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Acesse agora mesmo os dados que vão aparecer na sua telinha aí. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi, WhatsApp tem também, é 011 99 018 7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em Finger Morumbi, gente. Quero mandar um abraço agora para a Gersina, que tá mandando um izinho aqui, deve ser um oi. E a Delva Santos, bom dia, Tainá, e toda a equipe do Tudo Mais, diretamente do Uruará, no Pará. E deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. A Amália, a Verônica Medeiros, a Rosinalva, a Marisa Félix, a Patrícia Felipe, assistindo do Rio de Janeiro, dizendo que esse canal é bênção, gente. E a Rosinalva também está aqui com a gente participando. Bom ter vocês aqui, então continue interagindo, mande mensagens pra gente, me diga de onde você está falando, interaja referente ao conteúdo que você acabou de ver. Vamos conversar, gente. E agora eu tenho o nosso Perguntados. Você está preparado para responder a nossa pergunta de hoje? Essa não tá fácil, não, eu sei, mas, né, fazer o quê, né? Tem dias fáceis, dias mais difíceis, mas é assim mesmo, né? Perguntinha na tela, gente. Muito bem. Qual instrumento Davi gostava de tocar? Qual instrumento Davi gostava de tocar? Opção A, tambor. Opção B, harpa. Opção C, flauta. Qual instrumento Davi gostava de tocar? A Bíblia fala sobre isso, é muito legal. Então eu quero saber se você sabe, hein? Eu falei que era difícil, não, né? Não, é fácil essa, hein? E qual instrumento, aliás, você põe o instrumento que ele toca e na frente coloca assim, e eu toco tal instrumento. Vai, comenta aí também o qual o Davi tocava, que ele gostava, e qual que você também gosta de tocar. Se você tem alguns dons aí, artísticos, né? Então deixa aqui pra gente, comente, pra gente poder ler logo mais. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas logo mais a gente está de volta. E hoje nós vamos falar sobre um transtorno que é conhecido por alguns, mas ainda assim tem muitas dúvidas. É o transtorno, né, borderline. Então fica aqui com a gente, participe, que logo mais nós vamos conversar com a doutora Giovana e ela vai estar aqui com a gente trazendo algumas informações referente a esse transtorno, como cuidar, o que é,
como, né, você lidar ali com essa pessoa, né, que está passando por isso. Mas a gente volta já já e daqui a pouco. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A IPP TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola, IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 2h30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 8h30 da manhã, sábado às 6 da manhã e domingos às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Que a IPP TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP TV, levando o evangelho a todos os povos. As tardes da IPP TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, aconselhamento bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Tudo Mais e você está aqui ligadinho, né? Muito bom ter a sua participação. Por falar em participação, olha só, a Marisa Félix, ela colocou aqui, ó, referente ao vídeo que nós assistimos da Vivi Cardinale, falando sobre autoestima, né? Explicando o verdadeiro significado.
Ela escreveu isso mesmo. Eu não sou uma pessoa bonita, extremamente, né? Extremamente bonita, mas nunca me senti nem melhor nem pior que outra pessoa. Sei que aos olhos de Deus, ninguém é maior que ninguém. É isso mesmo, é isso que a gente tem que lembrar, é isso que a gente tem que saber, que, né, quem nós somos aos olhos do Pai, né? Qual o propósito da nossa criação, né? O porquê que Ele nos fez, como Ele nos vê. E isso a palavra de Deus ali nas Escrituras nos fala muito bem. E isso vai se revelando em nós também. E agora, Luciano Neto tá aqui 2 vezes, viu, gente? Ele tá aqui no estúdio comigo, do ladinho, mas também tá aqui na telinha para trazer um recado muito especial para você. Se liga aí o que ele tem para falar sobre a Quali Vinil. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Gostou, né? Quer mais informações? Então acesse agora mesmo o site qualivinil.com.br. Lá você consegue entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas e também já fazer suas compras lá, hein? E agora a gente segue no nosso quadro Quero Ver Mais. Dessa vez, nós pegamos o programa Mais Música. Você lembra desse programa? Apresentado pelo o cantor Fábio Sampaio, um programa muito especial, onde ele conversava com diversos artistas da música, né? Do mundo gospel, isso é muito bom. E hoje nós selecionamos um trechinho onde ele conversa com o cantor, né? O vocalista ali, né? O cantor da banda Purples, Júlio Filho. E acompanhe só esse bate-papo. Júlio, você viu, né? A gente já teve problemas com bateria na história da música. Pois é, tô impressionado que violão já foi um problema. Violão já foi um problema. Né? Se a gente for mais pra trás na história da música como um todo, qualquer instrumento já foi um problema, né? Imagina. Mas a gente chega hoje trazendo para o nosso contexto, na história da Purples. Vocês já tiveram alguma experiência relacionada ao estilo da banda? Porque a Purples é uma banda jovem, que toca pop, né? E como é que foi essa relação na história de vocês, do estilo com as igrejas, convites e tudo mais? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu acho muito interessante a gente perceber que a gente toca, e você também é músico, vai saber do que eu tô falando. A gente toca o que a gente gosta, né? Então a Purples, ela não poderia tocar alguma coisa diferente do que fosse aquilo que a gente gostasse de ouvir e reproduzir, né? Nos nossos instrumentos e voz. A Purples, ela tem escolas muito diferentes, então isso torna a Purples uma banda bem eclética, mas a gente se encontrou no pop, que é principalmente por sermos mais jovens e estarmos em contato com essa musicalidade mais atual, a gente se encontrou nisso aí. E é interessante, porque o primeiro disco da Purples, ele veio numa pegada um pouco mais pop rock do que a gente é hoje, né? Mas desde o começo, a gente já sentiu um pouquinho de resistência, porque embora a gente cante, né? O nosso objetivo são as músicas congregacionais, as músicas que as pessoas possam reproduzir nas igrejas, o próprio formato assustava um pouco, principalmente as nossas igrejas, né? Nós todos éramos da presbiteriana, somos da presbiteriana, e o presbiteriano, ele é um pouco mais resistente às coisas mais novas, às coisas um pouco mais atualizadas, né? Isso tem mudado um pouquinho ao longo do tempo. Mas é interessante porque existia um pouco de... Eu não vou nem chamar de preconceito, mas uma resistência mesmo. Antes de a pessoa perceber qual é a instrumentalidade daquela música, no sentido assim, para que ela serve na igreja, que é o caso da congregação, né? A gente percebia esse tipo de resistência, que eu acredito que seja o curso natural da música, né? Primeiro a pessoa tem o contato com a musicalidade, com a sonoridade, com a melodia, e depois ela vai entender aquilo que a música está dizendo, né? E eu acho que a partir do momento que você tem contato com o texto da música, né? Aquilo faz um pouco mais de sentido. Mas isso eu acho que é comum, principalmente para os jovens, né? Eu acho que todo mundo no seu tempo vai ter um certo tipo de resistência dos mais velhos, né? E nem por uma questão até de... Não é nem uma questão de eles serem maldosos conosco. Eu acho que é simplesmente uma quebra de gerações mesmo, que esse degrau acaba sendo um pouco
difícil assim para as gerações para irem caminhando nos estilos, mas eu acho que isso tudo a gente pode conversar sobre tudo isso, dialogar entre gerações e a gente celebrar o que já foi bom e saber desfrutar daquilo que tem hoje em dia na música moderna. Isso é bacana porque tem um pouco de zelo nisso também, né? Se a gente pega os nossos pais e a história da igreja, sempre houve esse movimento de ruptura em algum momento, né? Sempre teve aquela vanguarda do passado, né? E às vezes a vanguarda do passado acaba se tornando um pouco resistente às novas vanguardas. Sim. E essa resistência ela é natural porque ela tem um pouco de zelo mesmo nesse sentido. Eu até prefiro que a nossa igreja seja assim, né? Que as igrejas um pouco mais tradicionais e conservadoras tenham esse zelo com o púlpito, com o momento de louvor, com a importância da música dentro da liturgia, né? Então você saber a quem você está atribuindo esse período tão importante e você saber, né, selecionar o repertório para sua igreja e saber distinguir a boa e a má música, né? Ou a música de boa teologia e a música de má teologia, né? Porque tem muito, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente está num lugar um pouco mais seguro por termos esse tipo de resistência e zelo. Mas eu acho que tudo tem que ser muito conversado e tudo tem que ser conhecido a fundo, né? Porque às vezes nem tudo que parece é o que realmente é, né? E justamente porque a gente hoje, né, no álbum novo da Purpose, que foi o último que a gente lançou, Nada Além de um Instrumento, ele trouxe uma musicalidade muito mais sintética, muito mais pop mesmo de rádio, né? E algumas pessoas, principalmente algumas pessoas da nossa própria igreja, sentiram muito forte isso, falando, meu Deus do céu, isso aí é muito modinho, isso aí é muito pop pra mim. Mas pessoal, vamos escutar a música, né? E aí quando você reproduz isso, né, isso se torna tranquilamente uma canção pra você cantar na sua igreja. Então esse é o nosso objetivo. Quer assistir esse vídeo completinho, do começo ao fim, sem corte, sem só esse trecho completinho, gente? Então você pode buscar lá no canal IPP Play, no dia 25 de novembro de 2020, programa Mais Música, Júlio Filho, Banda Purpose, episódio 1. Com certeza você vai curtir demais, porque o bate-papo foi bom. Fica essa dica aí pra você. Agora eu tô preocupada, porque logo mais nós vamos ter a resposta do nosso Perguntados, e só a Delva participou até agora. A pergunta de hoje é: qual instrumento Davi gostava de tocar? Tambor, harpa ou flauta? Qual opção está correta? Eu conto muito com a sua participação, ainda dá tempo aí. Mas antes disso, antes de irmos para nosso perguntado, nossa resposta, chegou a grande hora, gente. Chegou o momento de ficar com água na boca. Sara Mello tá aqui. Ela tá aqui no nosso Cozinha Mais. E hoje ela vai ensinar uma receita deliciosa. Você vai aprender a fazer cannelloni, o conhecido macarrão cilíndrico tipicamente italiano. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao Cozinha Mais. Hoje você vai aprender uma receita muito prática para servir no almoço ou também no jantar. É um cannelloni com massa de lasanha pronta. Vamos lá? Sabe aquela massa fresca de lasanha que você encontra no supermercado? Então, além da tradicional lasanha, você consegue também fazer em outros formatos, como o caso desse cannelloni super prático. Vamos começar fazendo o molho bechamel, que nada mais é do que um molho branco feito com leite e engrossado com farinha e manteiga. E para ele ficar delicioso, é só você temperar com noz moscada. Em uma panela grande, derreta a manteiga, junte a farinha e misture por cerca de 2 minutos. Essa misturinha é chamada de roux e ela serve para engrossar molhos em geral.
Coloque o leite gelado de uma vez e misture muito bem até levantar a fervura. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Depois é só temperar com sal, pimenta do reino e noz moscada. Depois do molho pronto, pegue uma folha da massa, espalhe um pouquinho desse molho e coloque uma fatia de presunto e queijo, enrole e coloque em um refratário. Por cima, é só espalhar o restante do molho, polvilhar queijo ralado e levar ao forno médio com papel alumínio por cerca de 20 minutos. Retire o papel alumínio e deixe só mais uns minutinhos até dourar o queijo. Essa receita é muito fácil, né? Você também pode substituir o molho bechamel por um molho de tomate ou até colocar os dois molhos juntos. Também fica uma delícia. Te vejo na próxima semana com mais uma receita fácil para você. Vontade dose tripla ali, né? A Sara fez 3 cenas ali pra gente presenciar esse momento maravilhoso dela degustando esse prato, que tava uma delícia. E a gente só ali na vontade, né? Vidrado na telinha. Sara, que receita gostosa, né? E você viu que ela fez uma carninha pra acompanhar ali e que cai super bem, né? Aí fica a seu critério qual a carninha que você quer, né? A proteína que você vai querer acompanhar, né? O cannelloni. Fica essa dica aí para domingo, né? Sábado, para receber os amigos, familiares, né? Cai super bem. E agora, você sabe que nós temos um quadro onde as pessoas mandam perguntas pra gente, querendo saber alguma coisa, ou da IPPTV, ou da igreja, né? Da TV, lá da igreja, da IPP, ou até mesmo algo mais teológico. Dessa vez, a pergunta foi: por que as pessoas gostam de trabalhar aqui na IPPTV? E resta nós descobrir o porquê, né? Por que será que essa turminha gosta tanto de trabalhar aqui nessa TV? É um prazer poder estar na IPPTV, pelas pessoas, por servir ao reino, por aprender. Mesmo estando há 1 ano e meio aqui, eu aprendo diariamente, cada vez mais sobre a parte técnica, cada vez mais com os nossos colegas de trabalho, cada vez mais sobre a palavra. Então é um prazer imenso estar aqui dentro da IPPTV.
que legal, hein? Ó, o Luciano Neto estreou o quadro. Então é assim, a gente vai estar sempre escutando, porque pelo que eu sei, a nossa produtora saiu entrevistando um por um. Então nós vamos ouvir muitas respostas aqui, porque que cada um gosta de trabalhar aqui nessa TV missionária. E agora chegou o momento de nós irmos para a resposta do nosso Perguntados de hoje. Então vamos lá, né? Vamos rever a nossa pergunta do dia. Qual instrumento Davi gostava de tocar? Opção A, tambor. Opção B, harpa. Opção C, flauta. Então vamos ver as nossas respostas. Ó, o convidado já está sorrindo aqui. A Delva e a Thalissa colocou harpa. Deixa eu ver aqui na outra live que nós temos também participação. A Marisa Félix também, opção B, harpa. E tem 2 comentários aqui da Delva e da Thalissa também falando da receita. Que receita fácil e que delícia, né? Ó, viu? A gente traz receitas fáceis mesmo para você conseguir fazer em casa e não passar apuro. A ideia é essa, né? Mas a resposta de hoje, vamos lá? Opção B, harpa. Isso mesmo, referência bíblica, gente. 1 Samuel 16, 23. Vamos lá no texto bíblico. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Olha só, gente. É harpa, né? Que legal. Acho que todo mundo já sabia, né? Eu falo que desde a EBD, quando a gente é bem criancinha, a gente tem o desenho de Davi com as ovelhinhas e com a harpinha lá dedilhando, né? Isso marca. Mas que bom que você participou. Eu agradeço muito a sua participação, a sua interação. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já com a nossa psicóloga Giovana Garuti. Hoje nós vamos falar, gente, sobre borderline. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse transtorno, que é como lidar, né, e como tratar. Então não saia daí, porque a gente volta já. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8h30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você
alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Estamos de volta e eu nunca volto sozinha, né, gente? Eu sempre volto já com o nosso convidado. Eu estou aqui com a querida Giovana Garuti, que é psicóloga e vai nos auxiliar, gente, a conversar um pouquinho mais sobre um tema. Eu não sei se ele é muito conhecido, se ele é bem falado, ou ainda poucas pessoas que, né, conhecem um pouco, eu já ouvi falar sobre borderline. A minha pronúncia, às vezes, né? Mas a gente vai aprender até a pronunciar direitinho aqui durante a nossa conversa. É mais ou menos assim, quando a pessoa ela está bem, de repente ela não está muito bem, ela vai do 8 a 80, muitas vezes. Ela está da euforia, da alegria, a tipo, socorro, não quero mais nada, a depressão profunda. E como entender tudo isso, né? Como lidar com uma pessoa que passa por isso. Com certeza não é fácil para quem vive assim, como também não é fácil para quem convive, né, com essa pessoa. E hoje nós vamos ter esse bate-papo para entender um pouco mais, né, como é que é esse processo. E porque eu acho que depois que a pessoa tem essa atitude, ela tem, né, bem-vinda, né, doutora Giovana? Seja bem-vinda, obrigada por participar, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né, e nos auxiliar, nos despertar a atenção, né, para esse tema. Bom, o transtorno de personalidade, borderline, ele é um transtorno pouco falado, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre depressão, ansiedade, até transtorno bipolar, eu já vim aqui falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas borderline é pouco falado e é um dos transtornos mais graves que a gente tem dentro do conjunto de transtornos psiquiátricos, psicológicos. Então é um assunto muito importante da gente tratar. Meu Deus, né? E às vezes a gente desconhece, muitas vezes, mesmo porque... Ou a gente até convive com pessoas próximas a nós assim, mas a gente não sabe, não entende, né? Porque uma das características também da pessoa, que ela vai do 8 a 80, muitas vezes, dependendo a situação, às vezes, o remorso, né? A pessoa, ela se arrepende, ela fica um pouco abatida, mas é algo que se repete, né? Como é que a gente entende um pouquinho sobre esse transtorno, doutora? O transtorno de personalidade borderline, ele, primeiro assim, vamos falar sobre o que é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele é caracterizado por problemas mais constantes, né, persistentes. Então, ao longo da vida, isso já vem aparecendo e vai se consolidar na adolescência para a fase adulta. Então, ele é caracterizado por muitas desregulações de humor. Então, a pessoa não consegue controlar as emoções. Se ela sente raiva, ela sente muita raiva. Se ela sente tristeza, ela sente muita tristeza. Mas isso serve também para as outras emoções. A alegria, surpresa. Então, tudo no transtorno de personalidade borderline, tudo é muito, né? Muito o tempo inteiro. Então,
como lidar com isso, né? Como identificar esse transtorno? É um transtorno que você percebe essa mudança de humor e essa dificuldade de controlar as emoções. Então, essa é a principal característica. E também um medo do abandono. Então, a gente vai ver que como que se consolida, né, ao longo do desenvolvimento da pessoa, você vai ver que geralmente na história de vida, ela tem uma história de negligência, vulnerabilidade, às vezes abuso sexual. Então, ela tem muito medo do abandono e isso gera gatilho, é um gatilho nela. Então, tem vários gatilhos. Então, só de pensar na ideia de ser abandonado ou rejeitado, essa pessoa já vai, ela está muito feliz, ela vai para muito triste. Ela tem uma idealização e também tem uma desvalorização muito grande das coisas. E isso, essa mudança de humor, de sentimento, né? Você falou de gatilhos. Ela vem de uma frase, de uma fala, de alguma imagem, ou é a mente da pessoa que não para de pensar nisso ali? Ela fica presa nesses sentimentos, nesses medos, né? Não sei. A imagem, a frase, são situações, né? No nosso modelo cognitivo, assim, a gente tem a situação vai gerar um pensamento, o pensamento vai gerar uma emoção, a emoção vai gerar um comportamento. Então, o que acontece no transtorno de personalidade? A mesma situação que, para mim, pode ser uma coisa simples, por exemplo, a gente está andando na rua, você passa, me dá oi e eu passo reto. Você pode se sentir muito rejeitada, muito triste por conta disso. E outra pessoa na mesma situação vai falar assim, só não me viu. Tudo isso vai depender da história de vida dessa pessoa e como que ela construiu esse modelo cognitivo. E a pessoa que tem um transtorno de personalidade, borderline, a emoção que vai vir desse pensamento é muito intensa. Entendi. Então aí eu até pergunto, né? Você falou que é da fase da adolescência para adulta, né? Essa transição. É normalmente ali que aparece, que desenvolve, né? Na verdade, ele se desenvolve desde a infância. Porém, o diagnóstico de um transtorno de personalidade, seja ele qual for, só é possível nessa fase, né? Já entrando na fase adulta. Por quê? Isso é muito importante de se falar. Até virar essa fase da vida, né? Pode ser só uma depressão, pode ser só uma ansiedade, e pode ser tratado antes que vire e se consolide como um transtorno de personalidade. Então, adolescentes, né, que começam a apresentar muito ideação suicida, características de comportamentos impulsivos, autodestrutivos, pode ser compras exacerbadas ou uso de drogas, aí você já fica de olho nisso, porque isso pode se transformar num transtorno de personalidade depois. É comum? Olha, é pouco diagnosticado. Hoje, a prevalência, por exemplo, de depressão, né, de 10% mais ou menos, e de transtorno de personalidade borderline, de 1% a 5%. Então, acontece que você vai, por exemplo, no psiquiatra, uma consulta mais rápida do que uma terapia, né, que é um tratamento constante. É difícil a pessoa criar um vínculo para contar uma história de vida, que ela sofreu um abuso, que ela sofreu uma negligência, e o quanto que isso afetou. Então, às vezes, ela está tratando uma depressão e uma ansiedade e não sabe que ela tem um transtorno de personalidade. Então, os índices são esses, mas quando chega na terapia e às vezes a pessoa nem sabe que aquilo que ela viveu no passado foi, por exemplo, um abuso. Não se deu conta. E aí na terapia ela descobre. Ai, que interessante isso. É porque dizem que tem umas memórias que ficam guardadas, porque assim, a criança, né, eu vi isso uma vez e fez muito sentido. Porque a criança ela tem uma percepção diferente dos acontecimentos na infância, né? Sim. O não, às vezes, para alguma coisa, algum pedido, para ela pode ser algo agressivo, mas muitas vezes não foi, mas ela carrega aquele sentimento. Ou uma situação, às vezes ela vê como um lado distorcido, ela teve uma interpretação ruim, e às vezes ela carrega aquelas emoções. Isso tudo é essa somatória de situações, ou coisas ruins que aconteceram, mas de uma forma tão ali, de um jeito que talvez ela não tenha tido a percepção que aquilo foi ruim. Isso tudo é a somatória, que depois vem
fazendo parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, nosso desenvolvimento, e isso pode nos afetar emocionalmente lá no futuro. Imagina, por exemplo, uma criança, vou colocar até 2 anos mais ou menos. Uhum. Então, nessa idade de 2 a 3 anos, nosso cérebro passa por uma poda neural. Então, tudo aquilo que foi muito estimulado, o nosso cérebro vai entender que aquilo deve se manter. E tudo aquilo que não foi, vai ser podado. Então, essa época é muito importante, essa fase da vida, né, é muito importante para desenvolver a linguagem, para desenvolver o raciocínio e por aí vai. Porém, pro lado negativo, isso também influencia. Então, se uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, experimenta dentro de casa situações de violência, o cérebro dela vai pegar aquilo como algo, existe muito perigo no mundo, então ela já vai crescer uma criança ansiosa, uma criança com emoções muito intensificadas e com uma dificuldade pela falta de maturidade, né, de processar essas emoções que ela vai sentir. Então, ao longo da vida, isso pode ser tratado, né? Se aquela criança vai ter um funcionamento mais ansioso, se ela faz uma terapia, se ela cuida disso, isso pode reverter. Mas se não é tratado, ao curso da vida, pode ser diagnosticado depois como um transtorno de personalidade. Isso pode se agravar. E aí é aquela questão, né? Você falou de várias questões como percebendo sinais, né? Se ela é assim, nanana. Muitas vezes em casa, o pai, a mãe não vai conseguir ter essa percepção, chegar nesse resultado, né? Só à base de uma conversa, muitas vezes, o diálogo. Quando é que o pai pode, isso fazendo um diagnóstico mais cedo, quando é que o pai pode tomar a atitude de levá-la até um profissional? Quais os sinais que os pais devem ficar de olho, a pessoa responsável, para tomar essa medida com uma certa antecedência, né? Olha, qualquer sinal, eu já falo para levar, né? Como se fosse. Eu gosto de fazer esse paralelo com a saúde, assim, médico, né? Se você tem aparece uma manchinha, alguma coisa, se você deixa para ver depois, isso pode ser algo grave. Pode não ser nada, pode ser algo grave. Mas, com relação a esse transtorno em si, é muito interessante pensar na fase da adolescência, porque a fase da adolescência é uma fase intensa. E muitas vezes os pais podem falar, não, isso passa, e realmente pode passar. Já ouvi tanto isso, né? É normal. Só que um dos maiores índices de suicídio é na adolescência das pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, né? Então, ali 18, 19 anos, né? Fase jovem adulta, o que acontece? A pessoa não tem controle dos impulsos. Então, sabe aquela pessoa que fala, eu vou me matar, não duvide dessa pessoa. Porque pode ser uma tentativa disfuncional de buscar ajuda, pode ser, mas pode ser que essa pessoa chegue num ponto que ela não consiga se controlar. E é importante falar que existe um fator biológico desse transtorno também. Então, assim, a pessoa tem uma distorção do pensamento, mas ela tem dificuldade de controlar os impulsos também, biologicamente. Então, pode ser que ela faça alguma coisa e, enfim, não tem como voltar atrás, né? Sim. E quando essas atitudes que essa pessoa tem, né? Ela vai tentar, às vezes, tentar contra a própria vida, ou ela pode também externar alguma coisa com o outro? Ela pode também jogar essa raiva, ira, uma justiça própria com outras pessoas? Normalmente, quem é mais afetado nisso? Assim, o próprio paciente ou o perigo também tá quem está junto ali? Todo mundo é afetado, né? Uma das características desse transtorno é a falta da efetividade interpessoal. O que significa isso? É uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de entender o que o outro tá falando, né? Ela sempre vai voltar muito para ela, né? Então, isso pode, numa relação, né? A raiva pode afetar uma relação interpessoal, né? Então, todo mundo acaba estando em perigo, vou dizer assim, né? Então, para quem tem um transtorno de personalidade, é muito indicado também que os familiares façam parte do tratamento, para saber como lidar, né? Se a gente pegar num espectro, tem a esquizofrenia, que é um transtorno que tem alucinações, que tem delírios. Então, os familiares precisam saber quando a pessoa está em crise para poder ajudar.
Tá. Aí depois, se a gente for para um outro lado do espectro, né? Tem um transtorno de bipolaridade, um transtorno afetivo bipolar. Então, os familiares também precisam saber quando a pessoa está numa fase maníaca ou uma fase depressiva. O transtorno de personalidade borderline tá bem aqui. Porque ele não tem alucinação, ele tem uma dissociação que é diferente. Ele não tem, as fases não são tão espaçadas. No mesmo dia, a pessoa pode estar lá em cima e lá embaixo. Ela pode te amar num dia e daqui a pouco você faz uma coisa para ela, ela te odeia. Então, isso tudo vai afetar as relações interpessoais. E às vezes as pessoas não conseguem ver, porque não está alucinando, porque não é uma virada muito brusca, assim, né, diferente do bipolar. Então, é um dos casos mais graves, assim. Gente, Giovana, ai, a gente escuta isso, né? E é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Porque é importante para quem está ouvindo, às vezes tem algum caso, ou percebe alguma coisa ali com o filho, em casa mesmo, e a importância de buscar ajuda, porque não é brincadeira, né? É um transtorno que realmente tem consequências, né? E quando a gente fala dessa angústia, desse sofrimento, é algo crônico? Tem cura? Como que é esse processo? Olha, tem uma forma de manejar. Diferente da depressão, por exemplo, a depressão ela entra numa fase de remissão de sintomas. Então, a pessoa está se sentindo muito triste, de repente ela toma uma medicação, ela consegue voltar a fazer exercícios físicos, então os sintomas são mais controlados. Num transtorno de personalidade, já está mais intrínseco. Então, é como se aquilo fizesse parte da pessoa. Qual que é o manejo desse tratamento? É aprender a lidar com essas oscilações de humor. Então, às vezes, uma pessoa que está em tratamento, está fazendo uso de medicação, está em terapia, ela vai perceber que o humor dela está mudando. Ela vai perceber que a raiva que ela está sentindo é muito intensa. E aí ela vai lembrar do tratamento dela. Opa, o que eu posso fazer numa situação de desregulação emocional? E aí existem estratégias que ela vai aprender de acordo com... Depende muito de como é o histórico da pessoa, como que é para aquela pessoa, né? Mas ela vai aprender a lidar com essa desregulação emocional, com essa impulsividade, com esses pensamentos distorcidos. Mas não significa que eles vão parar de existir. Então não tem cura. Existe um tratamento, mas a cura é muito difícil de falar ainda. É uma remissão mesmo, né? Isso. E a questão mesmo da amenizar, né? É o que você falou, a diferença, gente, quando a gente busca ajuda, a pessoa fala assim, muitas vezes, né? Ah, mas não tem cura, então para que eu vou? Vou perder tempo? Eu vou ficar lá e eu vou continuar? Ou a pessoa mesmo, a família, para que eu vou levar? Vai ser um sofrimento constante, eu sei que não vai ter vai mudar, né? Mas é isso, existem técnicas, existem exercícios, atividades, tudo que venha amenizar, que venha trabalhar isso na pessoa, né? Que o profissional é preparado para isso, né, Giovana? Tem uma frase que eu gosto de usar bastante com esses pacientes, que é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque, por mais que não tenha, assim, essa cura, né, total, porque é uma coisa que já vem de um desenvolvimento e foi consolidado, acontece que essa pessoa ela tem problema em todas as áreas de vida, todas. No trabalho, nos relacionamentos, tudo é afetado, porque onde tem gente, ela tem uma relação e ela não consegue lidar. A impulsividade, então, quando ela consegue manejar isso, ela vive uma vida que ela mesma consegue ver de uma forma diferente. Ela consegue perceber, opa, se eu estou percebendo que talvez eu me sinta rejeitada e eu vou explodir, talvez isso seja coisa da minha cabeça. E ela começa a duvidar dos pensamentos dela, ela começa a buscar ajuda, e isso vai fazer diferença na vida dela e como ela vai experimentar, né? É a mesma coisa, eu fiz esse paralelo da esquizofrenia e bipolaridade, porque uma esquizofrenia, a pessoa sabe, quando ela está em tratamento, ela sabe que a voz que ela está ouvindo não é real, é uma alucinação. Isso com tratamento? Isso mesmo com tratamento, ela pode ainda experimentar alguns sintomas. Então, nesse transtorno também, o pensamento, né, ela não ouve vozes. Mas como ela sabe que o pensamento pode estar distorcido, ela vai começar a duvidar dos pensamentos dela e buscar ajuda. E ter comportamentos diferentes. Isso é o mais importante. Nossa, é muito bom. Você falou da idade
que é mais comum, então, entre os jovens, né? Mas a pessoa numa fase já adulta, ela pode desenvolver ou ela talvez tivesse e não percebesse, e aí agrava mais os sintomas? Como é que a gente, até que idade a gente fala assim que é possível se desenvolver, né? Olha, na fase mais adulta, assim, eu vou colocar uns 30, 40 anos mais ou menos, podem acontecer incidentes críticos, que são pontos da vida em que a pessoa vai como se fosse gatilhar, digamos assim, ela vai lembrar, isso vai parecer como algo que ela teve na infância, e isso pode fazer com que ela manifeste mais sintomas, mas não significa que já não estava lá. Existem estratégias de enfrentamento. Algumas pessoas conseguem manejar, se for um caso mais leve, digamos assim, então, se ela sofreu uma negligência, um abandono, né, na infância, mas aí ao longo da vida ela foi tratando aquilo, às vezes, né, construir um ambiente familiar saudável ou alguma coisa nesse sentido, um trabalho também que faça ela se sentir funcional. Vamos supor que ela perca isso. Isso é um incidente crítico. Vamos supor que alguém na família que fazia ela se sentir muito segura morre. E aí, de repente, isso pode ser um incidente crítico. Então, não é que não estava ali, mas ela conseguia manejar de uma maneira que não aparecesse. E, de repente, começa a aparecer. Interessante. Ela, de uma certa forma, ela na vida, às vezes pelo fato de ter uma boa orientação, né, na família, às vezes na igreja, tudo isso, de certa forma, ajudava ela a ter esse controle, mas sem ter alguma situação que realmente aflorasse, né, que realmente mudasse tudo, né, que ela perdesse o controle de tudo, né. Pode acontecer isso. Agora, você falou que a depressão ela tem medicamento muitas vezes, né. Borderline também tem medicamento durante o tratamento? Sim, são reguladores de humor. Muitas vezes são algumas medicações parecidas ou até as mesmas medicações. Mas, assim, aí é outra área, não é a minha área, né, é a psiquiatria, e eu acho importante falar isso. Eu trabalho com a terapia, então toda semana eu tô com esse paciente, ele vai me contar, no trabalho aconteceu isso, na escola, enfim, e eu vou ajudar esse paciente a questionar os pensamentos, a buscar estratégias de enfrentamento, mas eu não passo medicação. Então, ela vai fazer um tratamento tanto comigo, psicóloga, quanto com o psiquiatra. E aí, o psiquiatra vai ver qual que é o estabilizador de humor que ele vai passar para ela. Eu vou conversar com esse psiquiatra, olha, esse remédio, ela tá desse jeito, esse aqui, ela tá desse jeito. Mas tem medicação, sim. Tá, nossa, é muito bom a gente reforçar, né, porque é um trabalho para até que as pessoas entendam mesmo, né, a função de cada profissional e entender que não é um trabalho individual também, né, é um trabalho junto ali, né, todos se conversam, né, tem esse diálogo. Doutora, eu queria que você deixasse, agradeço muito a sua participação, mas deixasse o seu contato também para quem quiser acompanhar, para quem quiser também ter mais informações, né, ou até mesmo trocar uma ideia. Compartilha com a gente. Ok. Bom, vocês podem me achar nas redes sociais como Giovana Garuti, com 2 T's e 1 I. E no Instagram, principalmente, né? E aí lá a gente pode conversar. Nós colocamos ali esse Instagram. Pode ser também. Pode ser também? É porque tem 2, mas esse aí pode. Então, o que vai mudar é ali, ó. Pronto, Giovana Garuti. É isso ali agora. Os 2 você pode falar comigo que eu respondo. Ai, que ótimo, gente. A importância, né, da família ouvir o outro, né? Assim, só pra gente fechar, né? Quando se tem uma queixa, se tem algum momento difícil, ainda mais agora pós-pandemia, né? Esses jovens, essas crianças, adolescentes, ficamos muito tempo isolados, né? E por mais que a gente pense que não, às vezes isso pode de alguma forma mexer também, né? É bom de ficar de olho, né? Sim. Dos pilares do tratamento do transtorno de personalidade borderline é o ambiente. Sempre se perguntar qual é o tipo de ambiente que você está, o que esse ambiente gera em você também, porque existe uma tendência muito grande de quem tem esse transtorno se envolver em relacionamentos abusivos, em situações de muito estresse. Então, sempre se perguntar, esse trabalho, essa comunidade que eu tô, é um ambiente saudável? É um ambiente que eu consigo, né, que faz bem? Então, tudo isso a gente revê em terapia também. Olha só, gente, é importante a gente, então, ficar
é ter esse cuidado com a gente, né? A gente tirar esse tempo mesmo para se cuidar e cuidar de quem está do nosso lado, né? Ficar de olho, né? Eu falo pelos pais, né? Ou pessoas responsáveis, né? Por alguma criança, algum adolescente, né? Sim. Gente, é isso. Doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar esse tempo, de estar aqui com a gente, trazer essas informações tão importantes, né? Esses alertas pra gente ter esse cuidado. Agradeço muito e até breve. Obrigada pelo convite e conte comigo, estou aqui. Ai, que bom. E eu também agradeço a você que esteve aqui com a gente, que você participou, interagiu, deixou a sua mensagem, deixou seu recadinho. Muito bom, né, contar com a sua participação. Lembrando que estamos encerrando Tudo Mais de hoje, mas amanhã, gente, sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. E hoje você segue com a programação aqui da IPPTV. Logo mais, notícias do bem. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.